Contra o ministro Alexandre, né? Contra o ministro Alexandre, mas uma segunda camada seria a possibilidade de adotar sanções secundárias contra bancos, empresas, instituições que tenham relações com Alexandre de Moraes. O secretário Rubio, porque é ele que está, na verdade, pilotando isso, né? Departamento de Estado. Do Departamento de Estado. Se ele decidir expandir um pouco mais o escopo dessas ações, aí ele pode adotar sanções contra os ministros do Supremo que vêm, por sua vez, votando a favor de medidas contra o ex-presidente Bolsonaro e contra as redes sociais. Brasília tomada. Nós vamos pela madrugada por liberdade. Chega de arbítrio. Para Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai parar o Brasil. Está na hora de se levantar e declarar Alcolumbre, Hugo Mota, Alexandre de Moraes e Lula, resolva o pepino que vocês procuraram. Agora o Brasil vai parar. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos condenam prisão de Bolsonaro e chamam Moraes de violador de direitos humanos. É isso mesmo. O Departamento de Estado acusa o ministro de ameaçar a democracia no Brasil. O Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental, órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, responsável pelas relações com países do continente americano, publicou nesta segunda-feira 4 uma nota oficial que condena a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que impôs a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na postagem veiculada na conta oficial da instituição no X, o governo norte-americano afirma que Moraes é agora um violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos e o acusa de utilizar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. O texto continua com uma crítica direta às novas restrições impostas a Bolsonaro. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar, afirma a nota. Em segundo comunicado, os Estados Unidos condenam a ordem de prisão domiciliar imposta por Moraes e responsabilizarão todos aqueles que ajudarem e facilitarem essa conduta sancionada. A melhor pessoa para falar dessa possibilidade de outras sanções dos Estados Unidos para autoridades brasileiras seja Lorival Santana, nosso analista de internacional, que na semana passada estava em Washington aprofundando exatamente a informação que ele trouxe na semana retrasada de que o ministro Alexandre de Moraes seria sancionado pela lei Magnitsky, imposta pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Pois bem, Lorival, boa noite e bem-vindo de volta. Em cima dessa decisão de agora do ministro Alexandre de Moraes de decretar uma prisão contra Jair Bolsonaro, uma prisão domiciliar, até que ponto isso abre uma possibilidade, uma justificativa para o governo Donald Trump impor novas sanções a outras autoridades? Sim, há pelo menos 2 semanas que já existe um plano com passos determinados de acordo com cada medida adotada ou pelo STF ou pelo governo brasileiro. Então, a própria lei Magnitsky, ela tem camadas, né? Ela é uma válvula de pressão que pode ser elevada, essa pressão, de acordo com as ações do alvo dela. Então, já foi adotada a primeira etapa, a primeira camada, que é o congelamento de eventuais bens. Aparentemente não havia esses bens nos Estados Unidos. Mas contra o ministro Alexandre, né? Contra o ministro Alexandre, mas uma segunda camada seria a possibilidade de adotar sanções secundárias contra bancos, empresas, instituições que tenham relações com Alexandre de Moraes, né, de forma a inviabilizar que ele tenha, por exemplo, conta corrente, cartão de crédito, coisas assim, já que todos os bancos precisam fazer operações cambiais e precisam ter acesso ao dólar, incluindo o Banco do Brasil e outros bancos desse tipo. Então essa seria uma ação bastante focada no Alexandre de Moraes, já que foi ele que, de forma monocrática, adotou essa medida da prisão domiciliar. Agora, se o secretário Rubio, porque é ele que está, na verdade, pilotando isso, né? Departamento de Estado. Do Departamento de Estado. Se ele decidir expandir um pouco mais
o escopo dessas ações, aí ele pode adotar sanções contra os ministros do Supremo que vêm, por sua vez, votando a favor de medidas contra o ex-presidente Bolsonaro e contra as redes sociais. Por enquanto, o governo brasileiro está numa atitude de bastante cautela, inclusive buscando a negociação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem a expectativa de essa semana ainda poder conversar com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Agora, se o Departamento de Estado decide ampliar isso até para provocar o governo brasileiro a adotar, a dar novos passos na direção de uma escalada, está no cardápio, está no plano, a retirada dos vistos para os Estados Unidos do pessoal de primeiro escalão do Palácio do Planalto, com exceção do presidente Lula, a primeira-dama Janja e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso, pelo menos, é o que prevê o plano. Se houver novas, por sua vez, medidas, declarações do governo Lula, aí pode ser retirada a credencial da embaixadora brasileira em Washington. Mas não seria surpresa também, Lorival, é uma pergunta, na verdade, se Marco Rubio ou o próprio Donald Trump pegasse o telefone e ligasse para o secretário de Tesouro, não tem essa conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? É possível, sim. Na semana passada eu estava detectando um movimento de separação da questão comercial com as questões políticas, daí a adoção dessas medidas contra Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que havia uma lista enorme de exceções para a tarifa de 50% para produtos brasileiros. Então, o ambiente era nessa direção, mas os humores podem mudar. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista internacional. Está aí, ó, impressionante a mensagem. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Agora eu não consigo ler. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Não dá para aceitar mais. Hoje, mais uma vez, ficou claro com todas as informações que o Michael Schellenberger, que o David Agape e o Eli Vieira divulgaram, que o 8 de janeiro, sob todos os aspectos, foi uma fajutice de primeira. Olha que absurdo isso aqui, Lacombe e Max. É dessa maneira que o STF, com imagenzinha... Vocês vão ver a imagem. Vocês vão ver a imagem que o perfil oficial, tá? Tá aqui o perfil oficial do STF, publicou. Segundo a decisão STF, com hashtag, tá? O ex-presidente Bolsonaro produziu conteúdo para publicação em redes sociais de filhos e apoiadores políticos. Usou as redes sociais dele? Não, olha que loucura. Ele usou as redes sociais dele, pelo que me lembre das medidas cautelares, ele estava proibido de usar as redes sociais dele. Uma pessoa... Pô, pelo amor de Deus, eu não sei mais. Olha que loucura isso aqui. Com incentivo e instigação a ataques ao STF. Olha isso aqui. Instigação Eles e estão se ataques. referindo ao quê? Ao discurso do Nicolas na Paulista, quando ele pede a prisão do Alexandre de Moraes? E qual é... Se o país Olha a tivesse imagem. realmente justiça, se as leis fossem cumpridas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não importa que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele comete abusos, arbítrios e ilegalidades, e me desculpem, mas só alguém muito sem caráter, muito sem moral, pode olhar para o Alexandre de Moraes e enxergar nele um defensor da democracia, alguém que respeita a Constituição, salvaguarda a Constituição. Não. Há uma coleção. E essa coleção hoje foi aumentada com tudo o que o Michael Schellenberger e todos os parceiros dele apresentaram. Cortina de fumaça, obviamente. As manchetes amanhã seriam
Olha, Alexandre de Moraes, abusador. olha que absurdo a arte da imagenzinha que eles fizeram. É ridículo. Inacreditável. Olha isso, cara. Inacreditável. Olha isso aqui. Inacreditável. A instalação de uma tirania, de uma ditadura, com arte. Com toda uma artezinha. Esse é o STF de hoje. Esse é o STF. Então vamos colocar o vídeo do Silas Malafaia falando sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro. Pode dar o play. Abençoado do Brasil, o ditador da toga Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment pelo bem do Estado Democrático de Direito. Eu venho denunciando ele e ontem nas manifestações, domingo, eu disse: Alexandre de Moraes é um criminoso e eu provo. Ele rasga sucessivamente a Constituição. Rasga artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 55, artigo 53, artigo 129, artigo 220, parágrafo 2º e o artigo 102. Eu estou provando. Ele deu entrevista dizendo que havia um complô para matá-lo. Código de processo penal, ele está em suspeição. Ele não pode presidir esse inquérito. Nós não temos justiça no Brasil, temos Alexandre de Moraes. Não tem STF, tem Alexandre de Moraes. Não tem Ministério Público, tem Alexandre de Moraes. Que país é esse? Que democracia é essa? Gente, não é agora a prisão domiciliar de Bolsonaro, não. É o absurdo antes. Tornozeleira num ex-presidente. Preste atenção a isso aqui. Não pode falar com imprensa, não pode gravar vídeos, não pode aparecer em manifestações. Sábado e domingo não pode sair de casa. De segunda a sexta-feira, só de 6 da manhã às 7 da noite, não pode sair de Brasília. A vergonha é anterior. E agora culmina com essas cautelares de verdadeiro ditador para levar o cara ao colapso da sua liberdade. Esse cara é um criminoso. Esse camarada tem que ser parado. Esse cara vai levar esse país à desgraça. O que vem de sanções aí sobre o Brasil, vocês estão pensando que é só sobre ele? O povo brasileiro está sendo enganado. Vem coisa violenta contra o Brasil, não é só de americano, não, vai vir da Europa. A coisa é séria, minha gente, porque essas nações democráticas do mundo não negociam direitos humanos e liberdade dos povos. Essa conversa fiada dele de falar de milícia digital, quem é esse cara para falar isso? 6 gigabytes de conversas entre assessores dele do TSE e assessores do STF para pura perseguição política estão sendo denunciadas agora. A secretária dele, gente do gabinete dele, como é que faziam a perseguição contra pessoas? Gente presa, inocente, que não é criminoso, que não é golpista. Quem é esse cara? Ele está dobrando a aposta, agora ele é especialista. Escutem isso. Ele é especialista em desviar o foco. Vou lembrar vocês, quando a revista Veja denunciou que o coronel Cid quebrou o acordo de delação e por quebrar o acordo, a delação dele tinha que ser cancelada e ele preso, o que Alexandre de Moraes fez? Desviou a atenção. Para quê? Mandou prender o Gilson Machado, ex-ministro de turismo de Bolsonaro, mandou prender ele com a conversa fiada que ele queria arrumar um passaporte português para Coronel Cid. E agora, as mega manifestações de ontem, domingo, dia 3, foram as maiores depois do impeachment de Dilma. Foram as maiores manifestações. Ele quer desviar a atenção disso. Ele é expert nesse assunto. Mas eu vou dizer, vai chegar a hora desse ditador. Ele tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso pelo bem do Estado Democrático Brasileiro. Vai chegar a hora dele pelas vias legais, por pressão do povo, por pressões internacionais e pela justiça de Deus. É um absurdo de pura perseguição que esse cara fez agora com o Bolsonaro. Só tem uma coisa boa. 7 de setembro, megas manifestações em todo o Brasil. Nós vamos dar uma resposta a esse ditador desgraçado. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Abençoe você e sua família. Temos nojento. Temos é o pronunciamento do Tarcísio, né? Que estava calado o tempo todo. Aí. Falou? Vamos Resolveu ver. falar. Nosso retorno está paradinho A ali. prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje,
Cada um de nós brasileiros de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. Tomou cuidado, fez um texto com TP, aparentemente. Texto, não, aparentemente? Um texto o, lido em dia TP. o dia que o Tarcísio falar um texto daquele ali sem TP, sem teleprompter, né? Explicar para o pessoal o que é TP. O dia que ele fizer aquilo ali, o Lula tá conseguindo doutorado naquela faculdade de Thomas Aquinas lá na Califórnia. Mas eu insisto, o que o Tarcísio falou, ele tem razão nisso. Está nas mãos do Davi Alcolumbre a solução para essa desgraça chamada Alexandre de Moraes. Pois é. Puxa lá um pedido de impeachment. Agora, a gente tem que ver isso. Tem que ver o povo na rua. A gente tem que, infelizmente, eu não gosto da ideia, mas eu estou, sim, até um amigo nosso estava me falando hoje. Eu falei, cara, a situação está escalando num nível que eu vou ter que concordar com você. Ele tem umas ideias mais radicais do que eu. Ele fala, agora você vai concordar? Uma greve geral, parar o país de alguma forma. Não é possível, gente, não é possível. Você tem que ser um louco, um tresloucado, para olhar para o Alexandre de Moraes e encontrar alguma legalidade nos atos dele. Não há uma mínima parcela de legalidade no que ele faz. E ele faz coisa errada, ele comete abusos, ele pratica abuso, comete ilegalidade e arbítrio todo santo dia. Aí o cara perde o visto para entrar nos Estados Unidos. Aí o cara é sancionado pela Magnitsky. E ele continua escalando, ele continua dobrando a aposta. Mas ele está mexendo. Quem resolveu reagir, já que o Davi Alcolumbre não reagiu, já que o Hugo Mota também está achando que está tudo bem, que não tem problema nenhum e que o Alexandre de Moraes é uma pessoa ótima, a reação teve que vir dos Estados Unidos. Brasília tomada. Nós vamos pela madrugada por liberdade. Chega de arbítrio. É isso aí, chega de censura, chega de perseguição. Esse povo que está aqui, eles vieram prestar solidariedade ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que está sendo vítima de uma prisão arbitrária, ilegal e inconstitucional. Bora Brasília que nós vamos vencer. Bora Brasil, nós não vamos parar. Brasil, as ruas do Brasil, pelo Bolsonaro e pela nossa liberdade. Bora, Moraes! Xandão tem a caneta, mas Bolsonaro tem o povo. Bora pra cima! E nós temos que cobrar sim. E a pessoa que nós temos que cobrar é o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que tem o poder de abrir o inquérito para caçar o ministro Alexandre de Moraes. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes é o presidente do Senado que instaura e abre. Ele tem a caneta. E o presidente Davi Alcolumbre tem que abrir esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil não vai parar. Os caminhoneiros irão parar nas suas casas. O agro vai parar nas suas casas. E o comércio tem que parar nas suas casas. É uma greve já. O Brasil vai parar. O Brasil vai parar. Chega de perseguição. Chega de perseguição. Ladrão, teu lugar é na prisão. Senado Federal. Para Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai parar o Brasil. Cada um vai se levantar e declarar: Alcolumbre, Hugo Mota, Alexandre de Moraes e Lula, resolva o pepino que vocês procuraram. Agora o Brasil vai parar. Vamos ligar a esplanada, que a esplanada é do povo. Se manifestar. Assim como o Sebastião se manifestou, queremos ouvir os juízes de carreira. Onde está o Ministério Público desse país? Vocês estão calados, vocês têm que se manifestar e vir para o nosso lado. A liberdade é nossa, a liberdade sua. É a sua opção. O Brasil de direito tem que ser cuidado. Trump é 100% Trump. Valeu, amigão. Trump é 100% Trump. É magnífico em todos. É magnífico para todo mundo. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha para o seu Estado. Você é uma vergonha para os brasileiros. O Senado da República está prestando um desserviço para o Brasil. Hoje, Brasília parou e o Brasil vai parar.
Nós exigimos. Pessoal, estamos aqui no Brasília agora, nesse momento. Dois anos tem parado, Moraes. Não tem. Estão pedindo ordem. A menor condição no STF. Estamos aqui hoje. Vamos buscar o impedimento dele. Ele tem que ir pra cadeia para pagar por todos os males que ele tem cometido. São abusos que ele vem praticando já há 6 anos, inúmeros abusos. Agora, contra o presidente Bolsonaro, nós temos jornalistas presos, temos deputados presos, temos cidadãos comuns de bem presos, idosos presos, pessoas que sofreram demais tempo, pessoas que já morreram por conta dos abusos de Alexandre de Moraes. Então, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal não podem mais continuar nesse tom de covardia. Senhor presidente da Câmara, deputado federal como eu, Hugo Mota, o senhor tem que tirar a bunda da cadeira e pautar imediatamente por delicia, como também o fim do foro privilegiado para retirar a jurisdição criminal do STF. O STF hoje são jagunços, capangas do comunismo internacional de Lula para perseguir políticos, para perseguir lideranças como Bolsonaro. Chegamos no fundo do poço. Ou o Congresso, ou a Câmara e o Senado agem em nome da população de bem do Brasil, ou o Brasil inteiro vai parar dentro de um caos criado exclusivamente por Alexandre de Moraes e os bandidos do sistema que alimentam esse Alexandre de Moraes. Cadê o PGR? Cadê o OAB? Cadê a Associação Brasileira de Imprensa? Cadê as instituições, Câmara e Senado, que não se manifestam contra esses abusos absurdos? Então, agora chegamos no limite. Chegamos no limite. O povo brasileiro de bem não aceita mais abusadores, covardes, criminosos, travestidos de ministros do STF. Chega!